Bom, seguinte, já falei então da infraestrutura, já estou bem alimentado, né? Comi aí o meu nori. E agora eu vou falar sobre a superestrutura, né? Porque lembrando aqui a música do Titãs, a gente não quer só comida, né? Então a sociedade, ela não se restringe, a vida em sociedade não se restringe às relações materiais de produção e às forças produtivas, né? Então, a vida humana, a vida em sociedade, nós também criamos uma outra dimensão, né? Uma coisa que o Marx vai chamar de dimensão imaterial da vida, ou superestrutura. Então, tem uma base chamada infraestrutura, uma base real, concreta, das relações materiais de produção mais as forças produtivas, que se chama de economia. Só que em cima dessa infraestrutura você tem uma superestrutura, que é o conjunto das ideias, das ideologias. Ou, num sentido mais preciso, seriam as ideias ou ideologias jurídico-políticas, mais a cultura, a ideologia, enfim, qualquer dimensão que seja ideológica e material, que eu não pego em ideologia, ela está na minha cabeça, ela é uma dimensão imaterial. Então, a superestrutura seria essa dimensão, né? Jurídico-política por quê? Porque nas sociedades divididas em classe, né, você tem a criação do Estado. O Estado é uma ideologia no sentido pleno da palavra, um conjunto de ideias. Você não pega no Estado, só você pensar um pouco, né, a questão da fronteira, né, a fronteira dos estados, né, não tem, mano, uma linha, é uma linha imaginária. Por quê? Porque ela não é real, ela é ideológica. Assim como um conjunto das leis. Essas leis, elas vão expressar a moral vigente na sociedade, a concepção do que é justo, do que não é, do que é direito, do que não é. Enfim, isso para o Marx não passa de ideologia, de um conjunto de ideias, que sempre correspondem à forma com que nós organizamos a vida material. Por isso que você encontra, né, nos livros e nas aulas marxistas, né, a expressão Estado burguês, Estado feudal, Estado escravista, porque são sempre ideias políticas que servem para conservar e manter as relações materiais de produção. Então eu tenho essa dimensão jurídico-política, né? Tem uma aula aí no canal sobre Estado e Marx, né, para se aprofundar um pouco nesse assunto, mas também você tem uma outra dimensão, que é o resto das ideias, ou o resto das ideologias, que você joga aí cultura, valores, moral, religião, enfim, tudo que está no âmbito das ideias. E aí percebam que essas ideias que a gente tem sobre o mundo, elas sempre correspondem à concepção e às relações materiais de produção, né? Vamos pegar, por exemplo, para finalizar aqui, a ideia de trabalho. Ao longo da história, a ideia que se faz do trabalho, ela se modifica. O trabalho continua sendo a mesma coisa, né? Utilizar a força física e intelectual para algum tipo de atividade para modificar a natureza e relacionar com outras pessoas para que eu possa ter coisas necessárias para a minha vida. Mas a ideia sobre o trabalho se modifica. Então, sociedades pré-capitalistas, por exemplo, sempre o trabalho aparece como uma ideia ruim, negativa. A própria palavra trabalho vem do latim tripalho, que é um instrumento de tortura. Então, se você olhar a infraestrutura dessas sociedades, feudal, escravista, você vai perceber que são sociedades onde a classe dominante não valoriza o trabalho. Porque o Marx tem uma formulação muito bacana, ele vai dizer que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, nessas sociedades, trabalho é coisa dos escravos, é coisa dos servos, e uma ideia ruim, negativa, certo? Agora, no capitalismo, não. Como eu mudei a infraestrutura, como essa sociedade que nós vivemos é a sociedade do trabalho, porque o capital é produzido pelo trabalho, então eu preciso que o trabalho esteja sendo feito, realizado 24 horas pelo maior número de pessoas possível, para que eu possa aumentar a produção do capital, eu preciso de uma ideia positiva do trabalho. Então a classe dominante, a burguesia,
da sociedade capitalista, introduz lá a ética de que o trabalho dignifica o homem, de que o trabalho é importante, de que o trabalho é legal, de que é bom trabalhar, de que o trabalho, enfim. E aí você tem no capitalismo uma ideia diferente de que o trabalho, então, ele é uma coisa boa, porque isso está de acordo com a infraestrutura do capitalismo. É muito simples, mano. Imagina se todo mundo acordasse de manhã e a ideia sobre o trabalho fosse ruim, né? Porra, né? Trabalho te escraviza, não vai trabalhar não, pá. Se a classe dominante dissesse isso, alguém ia trabalhar? Então eu preciso de ideias ou ideologias que de alguma forma estejam de acordo com a infraestrutura. Então essa dimensão ideológica ela é importante, a dimensão da superestrutura, tanto do ponto de vista jurídico-político, quanto do ponto de vista das ideias, da cultura e assim por diante. Beleza?